nome é Tami, eu tô fazendo esse vídeo para o curso de professor para educação à distância e eu vou falar uma das técnicas e instrumentos de avaliação, que é a inquirição. Bom, então o que é a inquirição? Ela consiste em uma das mais tradicionais técnicas de avaliação e ela pode ser realizada de duas formas, formal ou informalmente. Então, assim, a inquirição, ela consiste em fazer perguntas aos alunos de forma estruturada. Também não necessariamente, mas ela precisa ter um objetivo final de avaliar os conhecimentos sobre uma determinada temática estudada. Então, o professor ele pode fazer de algumas formas, como questionários, entrevistas, interrogatórios, enfim. Ou assim, outras formas, trabalhos em grupos que consigam unir um estudante. Pode também ser utilizado provas e testes como um instrumento de avaliação. É um instrumento muito antigo, que é tradicional nas escolas, né? Só que por parte de muitas pessoas, a avaliação ela é considerada uma forma de classificar, de punição, digamos assim, o aluno, porque normalmente a gente utiliza a avaliação como forma de assim, o aluno vai passar ou não. Mas no caso da inquirição, quando a prova e o teste eles são utilizados com outros instrumentos, acaba se tornando uma coisa boa. A gente consegue, se o professor ele conseguir atuar em ambas as partes, acaba funcionando essa questão. Então, assim, a gente elaborou, no caso, que alguns itens que o professor precisa ter atenção ao elaborar algumas provas. Como, por exemplo, é necessário ter claros objetivos, qual se pretende alcançar com os conhecimentos desenvolvidos. Então, o professor ele tem que ter em base, tá? Eu ensinei matéria X, então eu preciso saber o que o aluno aprendeu dessa matéria, né? Não adianta eu pegar a matéria Y e tentar pedir uma argumentação dele em relação a essa matéria. Deve também observar a forma que ele vai estar fazendo essa pergunta. Tem que ser de uma forma clara, até porque não pode ter dupla interpretação pela parte do aluno. Se for uma questão dissertativa, no caso, se for uma pergunta dúbia, que pode ter um duplo interpretação, então o professor tem que saber que pode ter uma resposta também diferente, não vai ser uma resposta única, né? Tem que ter esse cuidado, então. É necessário ter uma linguagem clara e sempre lembrando que ele tem que sempre trabalhar o conteúdo que foi feito em aula. Outro aspecto também que eu chamaria atenção é considerar na elaboração de provas e testes seria a metodologia do professor e a concepção pedagógica, tá? Se o professor ele for de uma forma mais uma tendência, ele tem uma tendência tradicional de ensino, então ele vai privilegiar a memória, né? Que a gente sabe que a gente aprende memorizando, que é a técnica tradicional, mesmo sendo errado e sendo estudadas aí por vários autores dizendo que não é dessa forma que o aluno vai aprender. Porém, se o professor ele tem uma metodologia diferente, que é a construção do conhecimento, ele então deve, além de realizar as avaliações que busquem o conteúdo, ele memorizado no caso, ele também pode elaborar questões que façam o aluno usar mais a mente, né? Poder elaborar respostas mais sofisticadas e estabelecer relações, enfim, avaliar conceitos. Então, basicamente, a parte
parte mais importante da inquirição é a necessidade do domínio conceitual. Então, uma vez que se deve saber quais possibilidades e limitações do tema, é necessário fazer perguntas orientadas. Então, acho que é isso. Eu falei um pouco da inquirição, que é uma das técnicas utilizadas. Eu agradeço, então, uma boa noite.